Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Petercast, que é um podcast voltados para assuntos como cabelo, tendências, moda, consultoria de imagem e muito mais. No dia de hoje, eu vou falar um pouco sobre fundo de clareamento, que é um assunto super relevante e importante para colorimetria capilar. Toda vez que a gente vai alterar a cor de um cabelo, a gente precisa sempre levar em consideração o fundo de clareamento. Então, é uma das primeiras coisas que aprendemos quando iniciamos a carreira de cabeleireiro, é aprender sobre o fundo de clareamento. Então, quando a gente tem ali a altura de tom, que são as cores naturais, que vão do preto ao loiro ultra claro, cada cor tem o seu fundo de clareamento, que essa cor aparece toda vez que esse cabelo é clareado, seja com descolorante, uma coloração ou por conta dos raios solares, por exemplo, sempre vai ter uma cor residual que vai aparecer. Então, se esse cabelo ele é bem escuro, como preto, castanho escuro, castanho médio, a primeira cor que vai aparecer é o vermelho. O castanho claro, a gente tem um vermelho alaranjado como fundo de clareamento. O 6, que é o loiro escuro, a gente tem um fundo de clareamento um laranja muito forte. O 7, que é o loiro médio, a gente tem como fundo de clareamento o cobre dourado ou laranja amarelado. O 8, que é o louro claro, a gente tem como fundo de clareamento o amarelo bem forte. O 9, que é o louro claríssimo, temos como fundo de clareamento um dourado mais claro. E o 10, que é o loiro ultra claríssimo, temos como fundo de clareamento um dourado mais claro ainda. Então vale lembrar que, sabendo sobre fundo de clareamento, a gente tem que entender que quando a gente vai fazer uma colorimetria, a gente precisa neutralizar essa cor caso seja necessário, caso essa cor residual ela não seja a cor de desejo da cliente, a gente precisa neutralizar com uma cor complementar a ela. Então, no caso, os vermelhos eles são neutralizados com verde. Então, por isso que muitas das vezes a gente fala em colorações mate ou esverdeadas, são aquelas cores mais escuras com uma concentração de um pigmento esverdeado que tem a função de neutralizar esse vermelho. Os alaranjados eles são neutralizados com pigmentos azulados ou acinzentados. Os dourados eles são neutralizados com pigmentos arroxeados ou também conhecidos como irisados. E os mais claros, os dourados mais claros ainda, são também tonalizados e neutralizados com esses dourados mais sutis ainda. Então, é muito importante conhecer o fundo de clareamento e qual é a cor que a gente precisa neutralizar. Então, essa é a dica desse podcast de hoje, falando sobre colorimetria, falando sobre fundo de clareamento e neutralizações. Espero vocês no próximo podcast, no Petercast. É um prazer tê-los aqui.